Recentemente, eu comecei a sentir uma dorzinha no quadril. Era coisa boba, assim, a dorzinha pequena, mas ela não passava. Aí começou a incomodar, eu procurei um ortopedista. Quando eu cheguei lá no ortopedista, ele começou uma entrevista, né? Onde dói? Apontei aqui, ó. Ele falou assim, de 0 a 10, qual que é a intensidade da dor? Falei 2. A dorzinha, mas está incomodando. A dor irradia? Não. Como você descreveria essa dor? É uma pontada. Tem alguma atividade do dia, alguma hora que dói mais? Quando eu dirijo. Deita aqui na maca. Deitei. Ele começou a apertar assim, até que ele apertou exatamente onde estava doendo. Eu falei, aqui, exatamente aí. Ele falou assim, você sofreu alguma queda recentemente? Eu pensei, sim. Putz, há 30 dias atrás eu caí jogando vôlei e eu não tinha associado a queda à dor que eu estava sentindo. Ele falou, provavelmente é isso, tá? Pedi um raio-x, tirei o raio-x, uma semana depois ele olhou, falou, tá aqui. Provavelmente é isso. O tempo vai passando, a dor vai diminuindo, não foi nada grave, vai passar. E dito e feito. Passou uns dias, eu nem lembrava mais da dor. Numa outra ocasião, eu procurei uma psicóloga, porque eu não estava conseguindo ser feliz. Estava sentindo uns medos que eu não costumava sentir, culpa, não estava mais me reconhecendo mais em mim, como se minha identidade tivesse descolada. A vida estava perdendo o sentido, perdendo o brilho. Eu lembro que eu me olhava no espelho e ficava tentando procurar a dor. Mas nesse caso, onde dói? De 0 a 10, qual que é a intensidade da dor? A dor irradia? Como você descreveria essa dor? Tem algum momento do dia que dói mais? A psicóloga poderia me fazer as mesmas perguntas do ortopedista, mas eu não saberia responder, porque a dor emocional é tudo menos objetiva. E como a gente faz para descrever uma dor subjetiva? Quando dói o joelho, é fácil apontar para onde está doendo. Quando dói a barriga, também. Mas e quando a dor que a gente está sentindo é saudade? Como é que aponta para a saudade? Como é que a gente descreve a angústia? A angústia parece um vazio entalado no peito. Só que se a gente tira um raio-x, não dá para enxergar a angústia. Eu lembro que eu saí da sessão da psicóloga assim, meio confuso, me senti meio travado, e aí cheguei em casa e escrevi um poema. E naquele poema, por algum motivo, eu descobri que minha dor era amarela. Que ela irradiava um ressentimento. Que eu descreveria essa dor como ausência de mim. Ou como um espelho, como se minha identidade fosse um espelho que tivesse estilhaçado no chão. O bom da arte é que ela é tão subjetiva quanto a dor emocional. Porque todas as outras linguagens do mundo querem se explicar, te convencer, defender um argumento. Mas como que a gente explica uma coisa que nem a gente mesmo está conseguindo entender? O bom da arte é que ela consegue expressar sem explicar. Expressar só para tirar de dentro. Expressar só para despressurizar. E aí, conforme a gente vai trabalhando isso, essa subjetividade toda começa a virar alguma objetividade. Que a arte não responde, mas aponta um caminho. Não explica, mas ilustra. Por isso nos ajuda a olhar para dentro. Na semana seguinte, eu voltei para a psicóloga e a sessão fluiu muito melhor, porque o poema que eu tinha escrito tinha aumentado o meu vocabulário emocional, o meu repertório de palavras para descrever o que eu estava sentindo.
Recentemente eu recebi um convite de uma escola, de uma professora, que estava trabalhando os meus poemas com os seus alunos na sala de aula do 4º ano, aluninhos de 7 a 9 anos. E aí eu fui na escola, dei uma palestra para eles, super divertida, com mágicas e brincadeiras. E no final da palestra, a gente organizou uma roda em que os alunos podiam expressar suas emoções. Foi muito legal, e eu me lembro de uma menininha que ela levantou a mão e falou assim: tio, pois é, tio, eu tenho uma história com uma emoção. Falei, pois não. Ela falou o seguinte: um dia eu estava brincando com os meus primos no quintal, e meu cachorrinho pulando de um lado para o outro, brincando com a gente e tudo mais. De repente, o meu cachorrinho começou a passar mal. Eu chamei meu pai pegou o cachorrinho, colocou dentro do carro e foi para o veterinário. Enquanto meu cachorro estava lá, eu continuei brincando com os meus primos. Até aí tudo bem. Ela falou assim: mas tio, passou umas meia hora, o meu pai voltou, só que o cachorrinho estava dentro de uma caixa e ele tinha morrido. Aquele clima na sala de aula, né? E ela falou um negócio lindo. Ela falou assim: mas tio, enquanto meu cachorro estava sofrendo no veterinário, eu estava brincando com os meus primos. Olha o que ela falou. Eu senti culpa. Eu falei, nossa, isso é poderoso o que você acabou de falar. Quando eu tinha a idade daquela menina, eu não tinha um espaço como esse que me ensinasse a dar nome para as minhas emoções. Eu também sentia isso. Mas quantas dessas culpas, mágoas e ressentimentos eu não carreguei a minha vida inteira porque eu não soube identificá-los? De repente, outro menininho levantou a mão e falou assim: eu também já senti isso. A minha mãe disse que quando eu tinha 4 anos, eu afoguei meu irmão mais novo. Eu penso nisso toda noite, eu me sinto muito culpado. E a sala inteira assim começou a falar que ele não tinha culpa daquilo, porque ele fez aquilo com 4 anos. E uma criança com 4 anos faz coisa que uma criança de 9 não faz. Que bom que você cresceu, amadureceu, entendeu que aquilo é errado. E aí, parafraseando Brené Brown, a gente foi entendendo que todos nós somos capazes de transformar culpa em arrependimento. E qual que é a diferença? O arrependimento diz: eu cometi um erro. A culpa diz: eu sou um erro. E nenhum deles é. E nenhum de nós é. Mas a gente comete erros pelo caminho. Então pare de se cobrar pelas escolhas que fez no passado. Você fez o que achou certo com a maturidade que tinha e foi isso que te fez crescer. Hoje você caminha em águas que antes não davam pé. Pois se não fosse como foi, não seria como é. Que bom que a escola tem se atentado a isso com carinho e ajudado os alunos a olhar para dentro, a desenvolver essa habilidade, porque o papel da escola não é só transferir conhecimento, colocar informação na cabeça do aluno. A informação está cada vez mais barata e mais rápida, mais fácil de ser acessada. O papel da escola e dos professores é desenvolver no aluno todas as suas potencialidades. Diminuir ao máximo o desperdício de potencial humano, porque todos nós temos um potencial de ser dentro de nós. Não só um potencial intelectual, hipotético-dedutivo, racional, do pensamento crítico, isso também. Mas também as nossas habilidades e capacidades emocionais, socioemocionais, afetivas, criativas, artísticas. O ser mais de Paulo Freire. Ou, como diria Rubem Alves, o papel do professor é pegar o aluno e dizer: eis o mundo. E eis o mundo não é só sobre entender o mundo, mas também de desenvolver a coragem do aluno enfrentar o mundo, descobrir o mundo, transformar o mundo, encontrar o seu lugar no mundo. E para que a gente faça isso, a gente tem que ter uma série de habilidades e capacidades no decorrer da nossa vida. Quer ver uma? A habilidade
de saber o que a gente ama fazer. Tem gente que passa a vida inteira sem saber o que ama fazer. E aí faz qualquer coisa. Mas como a gente vai saber quem a gente é, se a gente não sabe o que a gente ama fazer? Sendo que a gente se faz e se constrói fazendo o que a gente ama fazer. Está confuso sobre quem você é? Experimenta voltar a fazer as coisas que você ama. Ainda bem que eu tive professores e professoras que despertaram em mim, me fizeram descobrir que eu amo contar histórias, imaginar, escrever. Essa é uma habilidade muito importante. Só que para a gente descobrir o que a gente ama fazer, a gente precisa experimentar. E a experimentação pressupõe o erro. A gente pune o erro. O aluno fica com medo de errar. Ele vai ser punido, ele acha que o erro é uma frustração, é um fracasso pessoal. Outra habilidade que a gente tem que desenvolver, capacidade de lidar bem com o erro e com as nossas frustrações. A falta dessas habilidades é terrível. A escola precisa instigar, estimular o aluno a atingir essas potencialidades que ele tem dentro dele. E a habilidade de lidar bem com as próprias emoções é muito importante, porque a falta dessa habilidade tem o potencial de destruir uma vida que tinha tudo para dar certo. E essa capacidade de lidar bem com as nossas emoções não significa necessariamente ser feliz, tá? Porque uma boa vida é uma vida integral, com tudo o que a vida tem. E que o sujeito e o indivíduo consiga sentir todas as emoções da vida, sem se prender e sem se definir em nenhuma delas. Uma boa vida tem alegrias e tristezas, gargalhada e choro, conquistas e frustração, amores e desamores, encontros e despedidas, reação e estratégia, emoção e razão. A capacidade de lidar bem com as emoções é conseguir entender esse movimento e esses ciclos da vida como nuvens que transitam nesse céu que é a existência. Eu estava no lançamento do meu primeiro livro, eu tenho sérios poemas mentais, era uma tarde de autógrafos, e é sempre muito legal, a gente encontra as pessoas, troca ideias, enfim. E eu estava assim sentado, e chegou a vez de uma menina, ela era uma pré-adolescente, devia ter uns 13 anos. E quando chegou a vez dela, percebi que ela estava meio nervosa, mas ela respirou fundo e veio. E ela chegou falando assim, Pedro, você não sabe como foi difícil para mim estar aqui hoje. Eu falei, por quê? Nossa, quando eu vi que ia ter essa tarde de autógrafos, eu precisava vir. Me organizei, meu pai não quis me trazer, nem minha mãe. Eu moro em outra cidade, mas eu me organizei, vim de ônibus. Peguei outro ônibus aqui dentro, faltei na aula, eu precisava estar nessa tarde de autógrafos. Eu falei, que bom que deu certo. Ela falou, sim, mas não quero que você autografe meu livro. Eu quero que você autografe meu braço. Tudo bem. Aí ela esticou o braço e puxou a manga do moletom. E revelou que o braço dela estava cheio de marcas. Feridas. De quem um dia se machucou. E ela falou assim, quando eu comecei a ler poesia, eu comecei a me amar pela primeira vez. Porque a poesia me deu outras palavras para me descrever. A poesia me ajudou a contar a minha história de uma outra forma. Ela falou, às vezes a vida ainda me machuca, mas eu não ajudo mais a vida a me machucar. Quando eu tenho vontade de me riscar, agora eu risco papel. Ela falou assim, graças à poesia, eu não flerto mais com a autodestruição. E ela me contou que aquilo foi o pontapé inicial dela procurar ajuda e começar o processo de terapia, para se entender e se amar cada vez mais. Eu peguei uma canetinha e escrevi em seu braço, por cima de suas feridas, pelo alto relevo de suas marcas. Crise cria cura. Cura cria casa.
casa cria asa. Ela esticou a manga do moletom, me abraçou forte, a gente se olhou nos olhos, com os olhos marejados, e ela foi embora, saiu correndo. E ela indo embora, eu me peguei pensando assim sobre a força daquela menina, a coragem, que tinha marcas no corpo, mas tinha força nos olhos. E eu entendi que aquela menina atravessou a cidade, enfrentou a cidade e as circunstâncias para estar naquela tarde de autógrafos, porque ela queria sinalizar para o mundo e para o próprio corpo que o amor próprio venceu e a cura chegou. Aquele poema em seu braço era ela fazendo carinho no mesmo lugar em que se feriu. Aquela poesia era ela pedindo desculpas para si mesma e aceitando se perdoar por uma culpa que talvez nem era dela. Aquela menina estava sinalizando para a própria pele que a partir daquele momento ela seria pétala e não espinho. A questão dessa história é que todo mundo naquela fila e todo mundo aqui hoje também está cheio de marcas e feridas. A única diferença é que as nossas cicatrizes só a gente consegue enxergar. E a pergunta que eu deixo para vocês essa manhã é: o que você vai escrever por cima de suas feridas? Porque no final das contas, o que a gente escolhe escrever por cima das nossas feridas conta mais a nossa história do que as próprias feridas. É a gente que escolhe o repertório e as palavras para contar a nossa história, para nos descrever, para nós mesmos e para o mundo. E nesse processo todo eu fui entendendo que, na verdade, não é a crise que cria cura, mas a crise, se a gente tiver o coração atento, cria na gente a sabedoria necessária para que a gente crie a nossa cura. Muito obrigado.